rotina. Palavrinha injustiçada essa, né? A maioria de nós a imagina como algo repetitivo e chato. Mas eu vou lhe contar um segredo. Eu amo a minha rotina. Não só porque eu gosto do que eu faço, mas porque ter uma rotina é justamente o que me permite fazer o que eu gosto de fazer. Confuso? Então nesse vlog eu vou explicar tudinho pra você. Ter uma estrutura nos meus horários é o que permite, por exemplo, trabalhar em lugares diferentes toda semana. E isso significa estar sempre encontrando novos cafés apaixonantes, como este, por exemplo. Olha só que lugar lindo! A decoração por si só já o faria ser um lugar que vale a pena visitar em Toronto. Mas tem mais! Além de café, esse lugar é uma loja de plantas e agora vem o mais incrível. É também um estúdio de yoga. E o mesmo espaço das aulas é um espaço zen, onde qualquer cliente pode sentar para tomar seu café, relaxar ou até meditar. Gente, e olha quem resolveu aparecer hoje. A neve. Primeiro dia de neve. Quer dizer, nevou um pouquinho esse fim de semana, mas hoje é o primeiro dia de neve mesmo, viu? Viu a neve? Eu vi. Eu tava em reunião aqui, nem tava prestando atenção, como eu vi ali pro lado, tava tudo branco. Hoje eu tive que aquecer o volante. Ah, você deixou na rua, né? Quando você voltou, devia estar frio. E a fofura? Como é que tá? Como é que tá a fofura da mamãe? Tadinho, nem sabe que tá nevando na rua. Daqui a pouco você vai passear e vai descobrir que tá nevando, né, fofura? Bom, voltei pra casa. Hora de seguir meu dia. Já fiz o que eu tinha pra fazer no café. Agora, daqui a pouco, começar a pensar no almoço. Tenho reuniões com clientes e tal. E uma coisa que eu tava pensando agora que eu tô editando, voltei a editar mais vlogs e tal, e tenho feito esses vlogs saudáveis pra mostrar como é que é a minha rotina saudável e tal. Uma coisa que me chamou a atenção é que parece que sempre tem uma estrutura, né? Parece não, sempre tem uma estrutura. Pelo menos nos dias de vlog, eu dou preferência para os dias em que eu saio para trabalhar de fora. Nem todos os dias eu saio para trabalhar fora de casa, de um café, mas eu dou preferência pro vlog ficar mais interessante e tal. E aí eu tava pensando nisso, assim, como eu tenho uma rotina, e isso fica claro nos vlogs, aliás, quem acompanha o canal há muito mais tempo, dos vlogs antigos, quando eu fiz mais de 700 vlogs. A minha vida tem bastante estrutura, né? Tem bem rotina, aliás, eu sempre falo, eu adoro rotina e tal. Mas é interessante que ao mesmo tempo que eu gosto muito de rotina, eu gosto de variar a rotina, se é que isso faz sentido. E aí, conversando com clientes, eu tenho notado um grande problema que muita gente tem enfrentado, que eu acho que começou até mesmo por causa da pandemia. Muita gente passou a trabalhar de casa por causa da pandemia, porque o home office, né, virou uma realidade. Para mim, já é uma realidade há muitos anos, porque há muitos anos eu trabalho de casa, mas eu noto que muita gente passou a ter problema de produtividade quando passou a ter, inclusive, mais tempo, porque o home office nos dá mais tempo, a gente não tem que se deslocar para o trabalho, a gente tem mais flexibilidade. E é interessante porque se a gente parar para pensar, pelo menos a nossa geração está lidando com um problema que é muito novo para gente, que é essa falta de estrutura dos horários. Talvez essas gerações de agora que estão estudando agora, que estão na escola agora, talvez elas aprendam a lidar melhor com isso, porque elas já vão entrar num sistema que às vezes o sistema é híbrido de educação, é uma educação à distância, e vai aprender melhor como ela mesma controlar os seus horários. Mas a gente que cresceu em outro tempo, a gente que cresceu indo para a escola todos os dias no mesmo horário, depois a gente trabalhou no mundo corporativo, horário para tudo, e toda a nossa vida sempre foi em volta de um horário, é bem complicado pra gente quando a gente tem muito tempo assim, a gente fica meio perdido e o que parece que acaba
sendo uma vantagem, a gente ter mais tempo, acaba sendo, se a gente não souber aproveitar, acaba sendo uma desvantagem, a gente acaba procrastinando e sendo menos produtivo. Então, no vlog de hoje eu queria falar sobre essas rotinas e como eu trabalho isso, porque eu considero que eu lido muito bem com isso, eu gosto dessa liberdade, mas eu gosto dessa liberdade justamente porque eu gosto de rotina e eu gosto de estrutura. Com o tempo eu acabei criando uma rotina, ela é bem flexível, ela é muito bem estruturada, mas ela acaba me deixando um espaço criativo para variações, como, por exemplo, eu saio para trabalhar de cafés diferentes. E isso faz com que a minha semana não pareça igual a outra. Os meus dias não parecem uns iguais aos outros, apesar de eu ter uma estrutura bem definida. Então, acho que no vlog de hoje eu vou falar sobre isso e vou dar algumas dicas de como eu criei essa estrutura para que eu tenha uma estrutura que me faça ser produtiva, que me faça ser disciplinada, mas ao mesmo tempo me dê esse espaço criativo para eu fazer coisas que eu gosto e sentir que a minha vida é um pouquinho diferente a cada dia. Mas agora eu vou lá fazer comida que eu tô com fome. Ter horários é super importante, não só para sermos mais produtivos. Você sabia que é super importante que nosso organismo siga uma rotina? Sim, o ideal é acordar todos os dias no mesmo horário, fazer atividades físicas no mesmo horário, dormir no mesmo horário e, obviamente, fazer as refeições no mesmo horário. Então, pode até variar alguns minutos, mas eu prevejo espaço na agenda para parar o que estiver fazendo para preparar nosso almoço. A refeição do dia é normalmente a mais simples, já que eu preciso voltar ao trabalho depois, mas ainda assim eu acho fundamental parar e me conectar com a cozinha e com os alimentos que eu estou comendo. Cozinhar acaba virando mais uma pausa criativa do que uma tarefa na minha rotina. Eu acho que uma boa forma da gente pensar assim a rotina e essa estrutura que a gente cria para o nosso dia a dia é justamente pensar como uma estrutura, sei lá, de uma construção de um prédio. A gente, quando tem um prédio, a gente precisa de estrutura, né? A gente precisa da base, a gente precisa do que mesmo? Eu não sou engenheira para explicar essas coisas. A gente precisa da fundação, da base, a gente precisa de pilares, a gente precisa de tudo que é a estrutura que mantém o prédio em pé. Então, então a gente pensa naquele esqueleto que envolta as vigas, as pilastras, tudo isso que não pode mover. Tudo aquilo que não pode ser movido no prédio para não deixar o prédio cair. Mas os prédios, eles são construídos pensando na funcionalidade, né? Cada pilastra tem o seu propósito, cada parede tem o seu propósito, mas uma vez que as pessoas moram nesses prédios e a gente tem unidades de apartamento, cada um decora o apartamento da melhor forma, porque imagina se a gente não pudesse fazer nada e a gente vivesse todo mundo em apartamentos iguais e com paredes brancas e sem decoração nenhuma. Ia ficar muito sem graça. Então é mais ou menos isso. Acho que a gente tem que pensar na estrutura da nossa agenda, da nossa rotina, como essas estruturas de prédio. A gente precisa assim da fundação, a gente precisa das pilastras, dos alicerces, a gente precisa de tudo que mantém a nossa rotina funcionando, que mantém a nossa rotina em pé. Mas ao mesmo tempo a gente precisa adicionar a parte criativa, a gente precisa decorar o resto em torno dessa estrutura para que seja algo agradável para gente. E essas partes, elas precisam ser mais flexíveis. A mesma coisa que acontece no apartamento. Às vezes a gente até pode derrubar uma parede, criar uma porta aqui, uma janela ali, a gente pode pintar, trocar papel de parede e tal. Mas existem pilastras, existem partes do apartamento que a gente não pode derrubar, a gente não pode modificar, porque faz parte da estrutura. E eu gosto de pensar a rotina da mesma forma. A gente tem aqueles pilares que a gente não pode mexer, a gente não pode tocar, tem que ser reservado para o que é essencial. E a gente tem as paredes que são flexíveis, que a gente pode decorar do jeito que a gente quiser, a gente pode pintar, a gente pode colocar papel de parede, pendurar quadros. De vez em quando a gente pode derrubar também. De vez em quando a gente pode subir uma parede que não existia. Então, quando a gente tem esse conceito em mente, acho que fica um pouco mais fácil a gente, ao mesmo tempo, criar essa estrutura que a gente precisa para ser produtivo, mas também ter um espaço criativo para a gente ser feliz na nossa rotina. Eu vou falar mais sobre isso. Então, hora do alicerce da minha rotina: trabalho.
Bom, então como é que funciona isso de ter a estrutura do prédio e ter as paredes do prédio e toda a decoração que a gente quer colocar nele? Simples assim. Primeira coisa que a gente precisa para estruturar a nossa vida, estruturar a nossa rotina, a gente tem que saber o que precisa ser feito. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é listar todas as tarefas essenciais que a gente precisa fazer. A gente cuida da casa, a gente tem que listar tudo que precisa ser feito na casa. Se a gente trabalha de home office, mas a gente tem as tarefas que a gente precisa desempenhar para o nosso trabalho, a gente precisa listar todas essas tarefas. Tudo que precisa ser feito durante a semana, a gente precisa listar. E aí já dá para entender, né? Tudo isso é a estrutura do nosso prédio, da nossa rotina. Uma vez que a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer, o que precisa ser feito, a gente começa a pensar como organizar. E aí a gente vai lá para a nossa agenda. E aí na nossa agenda a gente vai separar blocos para essas coisas. Não necessariamente ter o horário certo de cada coisa, mas blocos destinados. Por exemplo, se você trabalha de home office e você começa a trabalhar às 9, você pode colocar que de 9 às 9h30 ou de 9 às 10 você vai responder os seus e-mails. Você vai abrir a caixa de e-mail, vai responder os e-mails porque isso precisa ser feito. De 10 até às 11 você vai fazer determinada tarefa ou determinado tipo de tarefa. E você vai colocar esses blocos que você vai trabalhar de 9, sei lá, até meio-dia, que é o horário que você vai parar para almoçar. Enfim, vai criando esses blocos na sua agenda dessas tarefas que precisam ser feitas. Agora um detalhe, não encha a sua agenda de blocos de coisas que você precisa fazer. Você precisa de espaços de descompressão entre descompressão, que você vai tirar a pressão. Então você tem que deixar esses espacinhos, que é aquele espaço que você reserva para levantar um pouquinho da mesa, dar uma volta, olhar na janela, brincar com o cachorro, pegar mais café na cozinha. Deixa esses espaços para você respirar. É importante você ter esses espaços. E aí agora vem a parte divertida, que são os outros blocos que você vai reservar para coisas criativas ou coisas que você faz diferente no dia a dia. Por exemplo, se você cozinha o jantar, reserva também na sua agenda, coloca lá o horário que você vai cozinhar o jantar, o horário que você vai passear o cachorro, o horário que você vai levar as crianças na escola. Coloca tudo isso também em blocos. E aí uma vez que você tem essa estrutura, que você sabe mais ou menos qual horário você vai usar para cada coisa, é que começa a diversão. Pense o que você pode fazer diferente em cada uma dessas coisas. Se você vai passear o cachorro, você pode mudar o caminho que você faz com o cachorro, um dia subir a rua, no outro dia descer, no outro dia ir pro lado direito, no outro dia para o esquerdo. Enfim, pense em formas de você modificar isso que pode ser modificado. Se você faz o jantar, tente não cozinhar a mesma coisa todos os dias. Eu sei que a gente acaba caindo na rotina e acaba comendo a mesma coisa, mas nem vamos falar aqui o quão é mais saudável a gente variar a alimentação, mas também é mais prazeroso. Então tente variar também o jantar para que você sinta que cada dia é diferente do outro, mesmo você tendo a estrutura, mesmo você tendo o compromisso de você cozinhar todos os dias no mesmo horário. Se você cozinha coisas diferentes, você sente que os dias são diferentes. E aqui vem outra coisa legal. Não precisa ser só as suas tarefas pessoais. Pense em tarefas profissionais que você pode fazer isso também. Talvez o seu trabalho te dê a liberdade de você um dia trabalhar de um café também, que nem eu faço. Nem que seja amanhã ou nem que seja 2 horas da sua manhã de um dia da semana. Tente fazer isso. Eu sei que às vezes tem pessoas que têm mais dificuldade de se concentrar. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de barulho em volta. Eu levo um fone de ouvido com cancelamento de ruído e funciona super bem. E aí pensa naquelas tarefas do seu trabalho que talvez você não precisa de tanta concentração e se programe para fazer essas tarefas de um café uma vez por semana. Pode ser divertido, é uma forma de você seguir uma estrutura, seguir uma rotina e ao mesmo tempo não achar que está fazendo as mesmas coisas todos os dias. E eu recomendo você fazer isso em cada ponto, em cada bloco da sua agenda, pensar em formas que você pode diferenciar. E aí sim, seguir a estrutura, ser produtivo e ao mesmo tempo sentir que você não está só sobrevivendo, só trabalhando, mas você está vivendo também e fazendo coisas diferentes. Quando a gente consegue não só fazer todas as tarefas que nos propomos a fazer, mas também viver nossa rotina e sentir que fazemos coisas prazerosas no dia a dia,
O jantar acaba sendo um momento de recompensa. Eu não vejo como um horário em que eu tenho que fazer algo que está previsto na agenda. Eu encaro como aquele momento do dia em que posso dar por encerrado o meu trabalho e repensar tudo o que foi feito. É um momento eu comigo mesma, ou melhor, eu comigo mesma e a comida.